A questão comentada de hoje é uma questão da banca Selecom. Para você que está vendo essa questão hoje, no dia em que ela foi gravada, nós estamos aguardando o edital da banca Selecom para o concurso do DEPEN Minas Gerais. Então, quem vai organizar esse concurso é a banca Selecom. Então, na sua tela, vamos ver aí uma questão sobre regência. Mesmo quem não vai fazer esse concurso, pode saber que regência é um caso que você vai encontrar em muitas bancas. A pergunta é: um verbo transitivo indireto é apresentado em... Então, pause a sua tela, leia as frases que nós temos em A, B, C e D, pegue o seu pensamento, a sua lembrança, o seu conhecimento prévio e tente acertar essa questão. Só depois que você marcar, você volta comigo. Vai lá. Eu sei que muita gente está acostumada a ver questão de regência com aqueles verbos clássicos, o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo visar, mas eu estou recordando que o conteúdo de regência verbal, ele, dependendo da banca e dependendo da questão, ele pode também ser chamado de transitividade verbal. Então, toda questão que falar de transitividade verbal é uma questão de regência verbal. E, na verdade, a regência verbal é a adequação que existe entre o verbo, já que a regência é verbal, e o complemento do verbo. Tem muitos verbos que funcionam por si mesmos. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, durante a pandemia, infelizmente, muitos morreram. Ponto. A frase terminou no verbo morrer. Então, esse verbo não precisou de complemento. Quando se fala em complemento verbal, está se falando de objeto direto e de objeto indireto. Tem outros termos que completariam sentido, mas o objeto direto e o objeto indireto são os chamados complementos verbais. Sendo que o objeto direto é aquele complemento verbal que se liga ao verbo sem o intermédio de uma preposição. Então, não vou usar o de, nem o em, nem o com, nem o por. E o objeto indireto é aquele que vai se ligar ao verbo com o intermédio de uma preposição. A preposição de, a preposição a preposição em, a preposição por, a preposição com e assim por diante. Então, isso é regência verbal. Vai na tela. Diz a letra A que a pandemia do coronavírus reverteu o progresso global no alcance da igualdade entre homens e mulheres. Concluiu o Fórum Econômico Mundial. Então, observem que eu tenho aí o verbo reverter. E logo depois de reverter, eu tenho o progresso global. Então, vem aqui comigo. O homem construiu uma casa de madeira. Quando nós temos esse período, essa frase, nós temos o verbo construir. E o que está complementando o verbo construir é a expressão uma casa de madeira, que começa com o artigo indefinido uma. O artigo definido a ou o artigo definido uma. Ali não está escrito de uma casa, em uma casa, com uma casa, por uma casa. Não existe preposição ali. Logo, esse verbo é um verbo transitivo direto e o complemento dele é um objeto direto. Vai na tela? Pelo mesmo motivo, a letra A não é a resposta. Porque reverteu está complementado com o progresso global. Esse o é um artigo definido. Não está escrito do progresso, no progresso, ao progresso. Então, se a letra A,
o complemento não é preposicionado, ele não é um objeto indireto. Então, se você marcou letra A, lamento muito, mas você errou. Vejam a letra B. A letra B diz assim: dados preliminares sugerem que as consequências econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% de todas as mulheres. Se você marcou a letra B de bola, você errou também. Sugerem. Sugerem o quê? Que as consequências econômicas, parará. Olha aí na tela. A letra B está escrito que as consequências. Não está escrito de que, em que, a que, com que. Então, se não tem preposição, não tem objeto indireto. Agora, só necessito de mais colaboração. Então, quando eu falo só necessito de mais colaboração, eu tenho o verbo necessitar e o que está vindo depois começa com o de. Eu não falo que eu necessito mais colaboração. Quem necessita, necessita de. Como quem pensa, pensa em. Como quem conversa, conversa com. Como quem se refere a. Então, o verbo necessitar determinou essa preposição. Isso é um objeto indireto. Então, o verbo necessitar é o que a gente chama de verbo transitivo indireto. Por isso que nem a letra A e nem a letra B são a resposta. Na tela, olha a letra C. Em todos os países avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento. Então, você tem aí o verbo representaram. Representaram o quê? 25%. Não está escrito de 25%, em 25%, com 25%. Então, esse verbo não é transitivo indireto. Sobrou a letra D na tela, que deve ser a resposta. Vamos lá. Por último, o relatório apela para políticas. Olha o verbo apelar. Logo depois do apelar, tem o apela para. Para é uma preposição. Então, esse verbo tem um objeto indireto e ele é a resposta. Por exemplo, fez o convite ao professor renomado. Quando eu falo fez o convite ao professor renomado, observem que o verbo fazer foi complementado com a expressão o convite. E na expressão o convite, eu tenho só o artigo o. É um objeto direto. Não está escrito do convite, ao convite, pelo convite, com o convite. Só que aqui também eu tenho ao professor renomado. Se fosse o professor, eu teria um objeto direto. Mas eu tenho o a, de fazer a alguém. Então, se isso é uma preposição, esse é um objeto indireto. Então, tem verbo que tem só objeto direto, tem verbo que tem só objeto indireto, e tem o que tem um de cada. Ele se chama verbo transitivo direto e indireto, que antigamente se chamava de verbo bitransitivo. Tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo agora e é uma das pessoas que está esperando aqui de Minas Gerais o concurso do DEPEN, olha aí na tela. Se você for ao meu site no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um produto lá chamado Top 10, acentuação gráfica da banca Selecom, que eu peguei 10 questões da banca Selecom, não de regência como essa, mas de acentuação gráfica, que está no edital deste e de outros concursos, e em cima dessas 10 questões, aí o nome Top 10, eu vou fazer 10 revisões. Eu vou colocar 10 pequenas teorias para você anotar e guardar para futuras consultas. Se você não vai fazer o concurso do DEPEN, não tem problema. Acentuação gráfica é um assunto que cai em qualquer edital. Então,
Pegue lá, faça uma visita, www.ricardoerce.com.br.